Caco, antes da gente começar, eu coloquei um vídeo hoje falando sobre aquele cidadão, eu esqueço o nome dele. Ele disse que quando ouviu o nome INSS ficava se tremendo. Ah, o seu Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, exatamente. E esse vídeo deu muita repercussão, porque muitas pessoas também entraram em contato com o nosso canal dizendo que sentiam a mesma coisa. Pessoas ficavam nervosas, pessoas iam até para o banheiro por conta, quando ouvia os canais falando sobre qualquer coisa a respeito do INSS. Então, Caco, antes de entrarmos nos assuntos, eu gostaria de dizer que este é o pensamento de milhões de pessoas em todo o país. Não só desse governo. Vejam que a grande maioria dos governos, quando querem fazer economia, já miram nos aposentados e pensionistas. Podem olhar. Não é querer defender esse governo que passou, o governo de 10 anos atrás, sempre que querem fazer alguma economia para o país, já miram nos aposentados e pensionistas. Agora vejam um dado interessante, é que 87% das aposentadorias e pensões do INSS recebem apenas um salário mínimo. Então, como fazer economia em cima dessas pessoas? É isso, Caco, que não dá para entender. Vejam que, quando na reforma da Previdência Social, a última, em 2019, oriunda daquela medida provisória número 6, da PEC 6, que deu origem à emenda constitucional 103, as viúvas deixaram de receber 100% do que o marido deixou para ela quando trabalhavam, porque o ministro Paulo Guedes dizia que haveria economia. Não houve economia significativa, porque não houve economia. A grande maioria dos que morreram, infelizmente, ganhavam salário mínimo e não pode receber menos que isso. Então, prejudicou para fazer uma economia pífia. Então, são essas coisas que o governo faz, e a gente nota e tenta levar para a população. Vejam, cadê a economia que Paulo Guedes falou? Paulo Guedes, que teria de R$1 trilhão em 10 anos. Já se passaram 3, já vamos para 4. Então, onde é que está essa economia? Bilhões, 400 bilhões, porque a economia seria de R$1 trilhão. Então, isso tudo são falácias. É para prejudicar o cidadão. Agora, vejam quem são prejudicados. Pessoas que trabalharam durante toda uma vida, fizeram um esforço hercúleo para todos os meses colocar o dinheiro na aposentadoria e hoje não tem voz, não tem vez. Porque os governos só pensam em economizar, tirando um benefício que é do cidadão. Porque não procuram saber das fraudes que acontecem no INSS. Eu falo de fraude mesmo. Pessoas, milhões no país que conseguem burlar o sistema para ter o benefício. Ou então fazer o seguinte, porque não vão atrás das dívidas das TVs, das televisões. Os empresários, inclusive parlamentares, que devem bilhões à Receita, ao Fundo de Garantia, todos sabem disso. Por que não vão atrás? Por que não se taxam grandes fortunas? Ou porque não aumenta um pouco o tributo dos bancos para o país? Porque não querem. É mais fácil mexer com quem não tem o poder da voz. O governo está dando murro agora em ponta de faca, quando o presidente Jair Bolsonaro prometeu, à época,
para aprovar a PEC dos precatórios, que daria aumento ao funcionalismo público. Abriu a boca, disse o que não sabia. Eu vim aqui na live e disse, o presidente, ele cometeu um grande equívoco, e até uma senhora que estava na live, ela disse, ficou meio assim, como se a gente fosse contra o aumento para o funcionalismo público. E eu até falei, se ele quiser dar R$1 de aumento a cada um, 1%, vai ter confusão. Está aí a confusão. Porque prometeu um negócio que não pode dar para PRF, para PF, e não prometeu para as outras categorias. O funcionalismo está para entrar em greve. E quem se lembra desta greve no governo Dilma, até pagamentos do INSS atrasaram. É isso que a gente quer dizer. Então, a gente abriu essa live para mostrar que, igualzinho ao senhor Paulo Sérgio, ou Paulo César, Paulo Sérgio, existem milhões de brasileiros aposentados que, quando ficam sabendo qualquer notícia referente a INSS, já começam a se tremer. E com toda razão. Porque a grande maioria, Caco, só ganha um salário mínimo e depende dele para sobreviver com as suas famílias. Então, não é justo. O INSS é eficiente. Quem diz que o INSS não é eficiente se engana. É eficiente para cortar aposentadorias. É o órgão mais eficiente do planeta. Então, o senhor Paulo Sérgio é igual a tantos outros milhões de brasileiros que quando falam INSS já fica tremendo e não é para menos. Esse pessoal, Cabo, não tem paz de espírito, não tem sossego. É claro que o cidadão se desespera. O filho desempregado voltou para casa. Ele é o esteio da casa, dependendo de R$ 1.212 para sobreviver. E fica sabendo que o seu benefício está em jogo, você queria o quê? O quê? Aliás, você quer o quê que esse cidadão pense? Então, milhões pensam igual ao senhor Paulo Sérgio. Ficam tremendo. E um até me diz, professor, eu digo que o INSS é feito laxante. A cada vez que eu escuto o nome INSS vai mudar, me dá caganeira. Foi o que o cidadão disse. E eu acredito nisso.